Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Contribua através desse link. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas previsões de hoje, dia 15 de 1 de 2021. Então, olhando bem, né, e comparando o que nós vimos ontem, a gente vê que o modelo, principalmente aqui o modelo Cosmo do IMET, ele continua mostrando aquele padrão e tende a ver aqui a atuação daquele sistema de alta pressão próximo à costa aqui da região Nordeste. E esse sistema de alta pressão acaba impedindo, né, também o avanço dessa frente aqui sobre a região Sudeste e sobre a região Nordeste. E com isso acaba trazendo, né, mantendo na verdade aquele tempo mais seco, principalmente aqui nas costas Norte e Nordeste do Brasil. Também uma outra característica, né, da manutenção desse sistema aqui de alta pressão, que nós vemos um pouco aqui, né, uma parte dele ele está bem intenso e bem próximo aqui à costa da região nordeste do Brasil, da costa leste do Nordeste, é a manutenção, né, da zecita um pouco localizada acima da sua posição climatológica para essa época do ano. Nesse momento, ela era para estar aqui um pouco mais próximo da região equatorial, né, da linha do Equador, mas como a gente nota, ela está mais ao norte da linha do Equador. Então, é devido também à atuação desse sistema de alta pressão. Com isso, esse sistema ele acaba trazendo, né, um tempo mais seco, né, a manutenção desse tempo mais seco, eu acredito que até o final do mês, aqui para a região norte do Nordeste brasileiro e para a costa leste do Nordeste, como também aqui para a maior parte da região sudeste do país, até porque como ele impede, né, o avanço dessa frente, as chuvas elas realmente devem ficar mais concentradas na região sul do país, na região centro-oeste e na região norte do país. E na região sul aqui ela ainda chega a adentrar um pouco aqui o sul do estado de São Paulo, mas não traz chuvas tão significativas. Então, como eu já venho falando nos outros vídeos, o que está acontecendo muito é a troca desse locacional. Então, essa alta pressão ela está um pouco mais intensa, ela impede o avanço dessa frente. As chuvas se concentram mais aqui na região centro-sul, que engloba o Mato Grosso do Sul, São Paulo e a região sul do país. Também essa frente ajuda a organizar a convecção e trazer chuvas aqui para a região norte do país durante esse período que ela atua. Logo, a gente vai perceber que nesses próximos 7 dias a gente vai ter essa configuração, até porque quando a gente olha as últimas 3 ou 4 previsões dos dias anteriores, a gente nota que esse sinal ele está persistindo bem. Então é acompanhar para ver o que vai acontecer. Um outro detalhe é que apesar da entrada dessa frente, essa chuva ficar mais localizada aqui na região centro-sul, na região centro-oeste e norte do país, o que vai acontecer? Essa frente ela vai empurrar um pouco esse sistema de alta pressão em direção à África. Daí a próxima frente que vier também vai conseguir avançar mais um pouco, se esse sistema de alta pressão não ganhar muita força nesse intervalo entre a passagem dessa frente que está prevista agora e a passagem da próxima frente, ok? Mas na verdade o que a gente tem que fazer é acompanhar dia a dia para ver o que realmente vai acontecer. Um outro detalhe é que apesar da gente ainda ter a atuação dessa frente, alguns pontos, né, da região nordeste aqui, principalmente o oeste da Bahia, aqui o sertão de Pernambuco, o sertão do Ceará, podem apresentar chuvas devido à concentração dessa umidade relativa também aqui chegando a médios níveis na atmosfera, né? 500 HPA dá aproximadamente 5 km de altura. Não é porque a atuação de uma alta pressão vai impedir totalmente que aconteça chuva aqui na costa norte e leste do Nordeste. O que acontece é que essa alta pressão ela pode atrapalhar,
mas em algumas localidades a gente pode realmente aí perceber que a gente deve ter uma chuva localizada, ok? Olhando bem agora a projeção do modelo americano de EVS, o campo aqui, ó, que a gente observa de alta pressão, a gente vê que em 850 HPA seria próximo à superfície, aí 1 km mais ou menos de altura. A gente percebe, ó, que a gente vê aqui a alta pressão, ela é bem intensa no início. Depois tem a passagem de sistemas frontais aqui mais ao sul, acaba empurrando esse sistema de alta pressão em direção à África, como esse aqui, libera a atmosfera. Mesmo assim, um ramo desse sistema de alta pressão atua aqui sobre a costa norte e leste do Nordeste, mantendo o tempo seco. Então essa frente ela não consegue avançar muito em direção à região equatorial. Aí esse sistema de alta pressão ele sai um pouco, volta a chover na região sul, no centro-oeste e na região norte. Maior parte da região sudeste continua aí seco e na costa leste e norte do Nordeste também se mantém seco. Por quê? Porque esse sistema de alta pressão ele não é totalmente dissipado, ele perde força e vai mais próximo da África. Mas mesmo assim, um ramo dele ainda continua atuando aqui entre o norte do Nordeste, aqui, né, parte do norte do Nordeste e a região sudeste do país. Mas quando olhamos aqui a altura geopotencial, que seria mais ou menos 5 km de altura, né, 500 HPA, a gente vê que tem algumas regiões que apresentam uma pressão mais alta e tem regiões que apresentam uma pressão mais baixa. A gente vê um núcleo aqui ó, de 588, 585 próximo à costa do leste do país, que mostra, né, a intensidade desse sistema de alta pressão. Um núcleo fechado, como ele tem, próximo a 590, né, que é 590, que representa em outros modelos os 5.900, a gente vê claramente aqui que ele está bem estabelecido e está bem mantido. Agora o detalhe é que aquela alta pressão de bloqueio, como a gente viu alguns anos atrás, aqui na região central, não deve ocorrer. Esse sistema aqui localizado mais sobre o oceano, o que é que ele faz na verdade, né? Ele impede o avanço das frentes, as frentes que deveriam nessa época do ano avançar sobre a região sul, chegar, por exemplo, aqui até a região central da Bahia, elas não conseguem avançar. Então a chuva acaba ficando mais restrita à região sul e aqui a região do Mato Grosso do Sul e São Paulo, né? Essa região aqui a gente conhece como Centro-Sul. Então acaba não avançando tanto, por exemplo, e a formação daqueles sistemas de zacas que eu vinha falando anteriormente, né? A gente acabou de ter uma agora mais bem simples e bem não tão intensa. Ele provavelmente ele não deve ajudar a formar porque essa alta pressão está atrapalhando. Mas você fica com aquela gangorra barométrica que eu venho falando nos últimos vídeos, né? A alta pressão fica aqui, aí vem o sistema de baixa pressão e empurra essa alta. Volta a chover aqui na região centro-sul, podendo chegar a atingir aqui partes boas da região sudeste. Depois essa alta ganha força, por quê? Porque ela deixa de ser empurrada, né, e ter essa interação com esse sistema de baixa pressão em essa frente. Por exemplo, aqui um sistema de baixa pressão passando, né? Aí vem outra frente, empurra de novo esse sistema de alta pressão e fica nesse jogo, né, de puxa, empurra, puxa, empurra, até que chega um momento que essa alta pressão ela perde força e os sistemas frontais conseguem avançar aí no país e chegar, por exemplo, a atuar aqui na região central do país, principalmente unificando a umidade da Amazônia e a umidade oceânica que está aqui na costa do Sudeste, ok? Mas por enquanto, o que é que acontece? A gente vê que até o final do horizonte dessa previsão de 15 dias, né, 15, 16 dias, não devemos ter tanta mudança nesse parâmetro, né? O sistema de alta pressão ele enfraquece, depois ele ganha força, depois ele enfraquece de novo e as regiões e as chuvas, na verdade, ficam mais concentradas aqui na região centro-sul. Olhando bem agora, né, o campo de precipitação ele mostra isso. Aí tem uma chuva aqui localizada na região nordeste, ele continuava. O sistema de alta pressão ganha força, a frente tenta avançar, não consegue, volta a chover aqui,
na região centro-sul. Aí tem outro sistema que tenta passar também, ele não consegue, a alta pressão se mantém aqui, localizada próxima à costa do sudeste. E as chuvas realmente, elas ficam localizadas na região centro-sul, na região centro-oeste e norte do país aí até o fim do mês. E toda essa região aqui, ó, ela apresenta um tempo mais seco definido. Claro que até alguns momentos que chovem localizadamente, a gente vê aqui uma chuva chegando, né, um pulso chegando aqui, que a gente chama de perturbações ondulatórias nos alísios do sudeste, né? Já vai aparecer aqui um pulso, chegou, trouxe chuva para a costa de Alagoas, Pernambuco, chegou até o sertão. Daqui a pouco vai aparecer um outro pulso também aqui, apareceu um outro pulso, trouxe aqui chuva entre Sergipe e Pernambuco, né? A costa aqui entre Sergipe e Pernambuco. E ele vai ficando nessa gangorra. E esse momento agora é que começa a realmente chegar esses pulsos. Esses pulsos são regiões onde você consegue romper um pouco essa barreira de alta pressão, que são coisas bem localizadas. Você pode perceber que ele não vem daqui das região central do Atlântico, ele vai aos poucos caminhando aqui, aparece aqui do nada e ele começa a interagir e trazer chuva aqui na costa leste do Nordeste. Agora, tem que ficar observando a intensidade desses pulsos, né? Pela minha experiência que eu tenho, eu estou vendo que não é um pulso tão intenso. Então deve trazer uma chuva sim, mas nada tão intenso a ponto de mudar a característica do que está hoje, principalmente de reservatório de água no solo. Olhando agora a questão da temperatura, o que a gente vê é que a gente não tem nem temperaturas muito altas, nem temperaturas muito baixas. As temperaturas elas estão se mantendo aí próximo à normal climatológica até o fim do horizonte desses 15 dias, ok? Mas acompanhar para ver o que vai acontecer. Com essa manutenção dessa temperatura próxima à normal climatológica, a gente percebe que não deve ter tanta influência aí na carga do país nos próximos dias, ok? Olhando agora a questão do armazenamento de água no solo, a gente vê claramente que a gente tem uma recuperação boa na maior parte do país desses armazenamentos que estão projetados para o dia 18, né? E praticamente uma manutenção de um solo bem seco na maior parte aqui do Nordeste, principalmente entre a costa norte e a costa leste do Nordeste brasileiro para os próximos 3 dias. A gente vê claramente essa manutenção desse sistema. O sul deve apresentar uma recuperação boa de armazenamento de água no solo. Ficar de olho nessa região aqui incremental, Itaipu, porque quando chove bem aqui, existe uma tendência de cair o preço da energia, né, no mercado livre de energia. No curto prazo, por quê? Porque você tem muita água em Itaipu e Itaipu ela acaba sendo mais utilizada. Com isso você deixa de despachar algumas térmicas quando você tem esse aumento de geração de Itaipu e até existe uma tendência aí de baratear um pouco o preço, dependendo de qual será o comportamento, né, e como vai se comportar as vazões aqui na região, nas bacias que são incrementais à região de Itaipu. Então o que a gente vê claramente é que tem uma melhoria aí no, na água do solo nas regiões daqui do quadrilátero dos reservatórios, né, principalmente Serra da Mesa, Três Marias, a Bacia do Paranaíba Grande, também a Bacia de Belo Monte do Curuí devem apresentar essas chuvas e consequentemente essa melhoria. Na região sul, a gente deve ver, né, o aumento das vazões aos poucos. Claro, ela está caindo agora, mas essas chuvas que virão, a gente vai ter o retorno aí dessas vazões, e principalmente aqui nas bacias de Iguaçu do Uruguai. E o destaque ainda continua a bacia do Rio Madeira, que está mantendo aí as vazões se elevando nos últimos dias, devido às chuvas que ocorreram anteriormente. O detalhe é que como o Brasil tem bacias gigantes, né, independente onde cai essa chuva, essas bacias apresentam uma inércia muito grande. Então cai uma quantidade de chuva muito grande e você não observa uma diferença muito grande no aumento das vazões, por exemplo, de um dia para o outro, de uma semana para outra. Mas essa chuva ela vai se concentrando e ao longo de várias semanas você vai observando, né, um aumento gradativo dessas vazões, pouquinho a pouquinho. Então
Caiu muita chuva, ela demora para responder, mas quando ela começa a responder, ela começa a responder com aumento gradativo e vai mantendo esse aumento ao longo de um bom tempo, ok? E olhando agora os modelos do ONS, né? Todos os modelos agora eles estão convergindo para mostrar um padrão só. Fora que o ETA e o GEFS eles estão mostrando uma chuva ainda persistindo aqui mais entre São Paulo e Minas Gerais também. E o SMWF mostra a maior concentração de chuva realmente na região sul do país. Mas agora o ETA antes ele estava mostrando uma chuva um pouco mais aqui ao norte, mas aqui ele já está mostrando um pouco uma chuva mais parecida com o SMWF. E à medida que os dias vão passando, né, a tendência é que o GEFS comece a ter o padrão também semelhante ao que o SMWF está mostrando, ok? E isso deve continuar aí para os próximos 10 dias. Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.